né, explicando que, primeiro, que as perguntas, quando são feitas, muitas perguntas, vem um parâmetro básico desse pode ou não pode, está em 1 Coríntios 6, 12, quando Paulo diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né, todas as coisas me são permitidas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Tá? Então, as pessoas estão reconectando aqui, porque o Instagram ele deu um pipoco, ele apagou simplesmente, saiu e voltou para a tela. Então, mas já estamos reconectados, né? Estamos na primeira pergunta ainda. A primeira pergunta foi: cristão pode ser cremado? Tá? Então, essa é a pergunta. A primeira pergunta: cristão pode ser cremado? E eu estava dizendo que queimar corpos sempre foi uma tradição pagã, né? Precede o tempo cristão. E daí, por isso, por ter sido um costume pagão, sempre houve um preconceito muito grande com a questão da cremação. Porque os povos pagãos, eles faziam o seguinte: quando a pessoa morria, eles ofereciam o corpo em sacrifício aos deuses. E as ofertas, geralmente, isso também entre os hebreus, a oferta sempre era levar as ofertas para serem queimadas no altar. E os pagãos faziam isso. Uma Roma paganizada, ela fazia isso com todas as pessoas. As pessoas morriam, elas eram incineradas, elas eram queimadas. E os judeus, eles não tinham essa prática de queimar, né, de incinerar, por causa da esperança da ressurreição. Eles esperavam e diziam o seguinte: olha, não, se queimar, ou seja, um dia vai ter a ressurreição dos corpos. E aí, se a pessoa está queimada, né, se virou pó, como é que ela vai vai ressuscitar? E então, os judeus, os pagãos também, quando matavam os judeus, decapitavam, eles queriam sempre juntar os corpos, juntavam o corpo e tinham o costume de sepultar os mortos, né, esperando a ressurreição. Na verdade, o sepultamento pelos judeus e também depois no início da era cristã, não era nem enterrando as pessoas, era colocando em pedras. Eles botavam ali, né, em tumbas, faziam sempre, esse é o costume. E esse costume judaico depois se tornou um costume cristão também, e de não se cremar as pessoas, né? Só que isso foi passando com o tempo. E depois veio o entendimento, né? Existem ainda muitas pessoas que ficam: não, cremar era um costume pagão. Mas tinha muitos povos pagãos também que sepultavam. Então, a questão não é simplesmente porque os pagãos queimavam, a gente não pode queimar. Aí tem que se entender. E o entendimento de que não se devia queimar era a questão da ressurreição, que isso poderia dificultar na ressurreição. Ora, veja bem, né, a gente está falando de um Deus, a ressurreição será feita por Deus, um corpo glorificado. Tá? Então, o Deus que é capaz de ressuscitar ossos, ele é capaz de ressuscitar cinzas também. Tá? Então, aqui não vemos nenhum tipo de problema, tá? Até mesmo porque é o seguinte: as pessoas que foram sepultadas há muitos e muitos anos atrás, os ossos viram pó também. Em algum momento, o osso vai virar pó. Tá? Então, aqui, na verdade, a cremação só faz acelerar o processo de anos. Né? De anos que a palavra diz, né, que do pó vieste, ao pó retornarás. Então, o corpo, ele veio do pó, ele se torna pó também. Então, nós não vemos dificuldades, né, embora muitos teólogos no início, por causa dessa origem, esse pensamento judaico, eles evitavam a cremação, mas, poxa, a gente não pode julgar e dizer: quer dizer que a pessoa que foi cremada, ela não está habilitada para a ressurreição. O que aconteceria com isso, né? Por exemplo, se um cristão ele fosse assim,
incinerado, né? Morreu carbonizado. Quer dizer que se ele morreu carbonizado, aquele cristão ele não estaria sujeito à ressurreição? Isso não tem o menor sentido. Tá? Então, o Deus que é capaz de ressuscitar o morto sepultado, ele também é capaz de ressuscitar o morto cremado, tá bom? Então, não tem, isso é uma mera, isso virou uma simples tradição e até mesmo uma superstição. Por que não dizer uma superstição? Tá? Porque a pessoa morreu, o seu espírito foi para Deus, ali apenas a matéria. Então, se a matéria vai se decompor por si só, ou a matéria vai ser decomposta por um processo de incineração, não tem o menor problema. Não tem o menor problema. Tá? As pessoas que são sepultadas, volto a dizer, as pessoas que são sepultadas, os seus ossos, depois de muito tempo mesmo, virarão pó. Vai virar pó do mesmo jeito. Vai virar pó do mesmo jeito. Tá? Então, um cristão, entendo sim, um cristão não tem o menor problema em ser cremado, isso não reside nenhum problema disso. Mas volto a dizer, com muito respeito, existem pessoas que têm aí as suas tradições e não admitem isso por suas tradições, tá certo? Então, isso aí é uma coisa completamente... Sincata está dizendo aqui, teremos um corpo celestial. Essa é a promessa, um corpo glorificado, um corpo celestial. Mas a doutrina que a gente professa, inclusive no credo, Jesus voltará e vai ressuscitar os corpos. No corpo, o corpo será recomposto. Então, como se dará essa recomposição? É um milagre igual ao da ressurreição. Então, e assim, sinceramente, para Deus, olha, ele ressuscitar pó ou ressuscitar osso é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Segunda pergunta. Olha essa pergunta. Essa pergunta sempre, ela é recorrente, ela sempre volta, essa questão. Os mortos se comunicam com os vivos? Essa é a pergunta. E eu quero aqui mais uma vez, né, deixar explícito o meu respeito às pessoas que têm nas suas doutrinas e têm as suas convicções. Eu não quero aqui combater pessoas, eu estou trazendo o que nós entendemos a partir das Escrituras, como nós, cristãos, entendemos essa questão. Tá? Primeiro a gente precisa destacar o seguinte, essa necessidade de comunicação com os mortos, ela é fruto de uma ansiedade pessoal. É uma ansiedade. Então nós que perdemos alguém, a pessoa fica ansiosa no desejo de conversar, de ter aquela pessoa por perto. Tá? É até uma não aceitação da separação. E a gente precisa entender que se a pessoa, né, na nossa crença, eu digo logo, não, nós não admitimos comunicação com os mortos. As Escrituras falam, em diversas passagens, que não existe comunicação. Deus condenava no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio está escrito, ele condena, não deveis consultar cartomantes, quiromantes, parará, não consultar os mortos. Né? Por quê? Porque é o seguinte, seria contraditório a comunicação com os mortos com alguns dos princípios, né, que estão começando lá nos 10 mandamentos. Quer ver o principal princípio? De idolatria. Idolatria. A comunicação com os mortos, se a comunicação com os mortos fosse uma coisa possível, a gente estava atribuindo a quem morreu, né, ao espírito, a pessoa que morreu, a gente estava atribuindo a ele a capacidade de onipresença. Ele poderia estar presente em mais de um lugar. E olha, a onipresença é um atributo único e exclusivo de Deus. Só Deus pode estar presente em mais de um lugar. Só Deus. Nem o diabo pode. Nem o diabo pode. Por isso ele tem os seus demônios, ele tem a sua rede aí de seguidores, né, de anjos decaídos. Então, mas a onipresença, a única pessoa que pode estar
presente diante de em mais de um lugar, presente diante de todos ao mesmo tempo, é Deus. Então, se uma pessoa que morreu, ela pode vir se comunicar comigo aqui, e está se comunicando com alguém lá não sei aonde, isso é onipresença. E essa onipresença é uma idolatria. Tá? Então, por esse princípio, é por isso que nós refutamos a doutrina popular que entrou no catolicismo romano da intercessão dos santos, de você poder conversar com os santos, de pedir aos santos. Por quê? Se um santo, né, eu estou aqui com Maria, ela pode vir aqui falar comigo aqui, mas pode falar também ali no Rio de Janeiro, ela pode falar ali na Bahia, ela pode estar falando com qualquer pessoa. Eu dei a ela onipresença. Se eu dou a ela onipresença, eu estou dando a ela um atributo que é divino. E se eu estou atribuindo a ela um atributo que é divino, eu estou dizendo que ela é uma divindade. E se eu estou botando ela como uma divindade, isso é idolatria, condenado por Deus, o primeiro mandamento que ele condena. Tá bom? Então, essa é a questão que a gente, né, não tem a comunicação. Uma outra condição aqui, sim, né, e lá em 1 Timóteo, tá aqui, ó, 1 Timóteo 2,5, diz assim: pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o único que tem a mediação. A mediação é dada única e exclusivamente através de Jesus Cristo. A palavra diz, em Romanos, morreu, segue-se o juízo. A pessoa morreu, partiu, certo? Então, tem um texto, se eu não me engano, em Mateus, né, em Mateus 21, 22, por ali, onde está se falando sobre o casamento, diz assim, olha, aí o cara pergunta a Jesus assim, mas no costume judaico, se uma pessoa morreu, o cara morreu, a sua mulher casa com seu irmão, e depois, se ele morreu, casa com o irmão mais novo, e quando for na ressurreição, como é que vai dar esse negócio? E Jesus diz claramente, olha, vocês não entendem, quer ver, eu vou pegar aqui, em Mateus, deixa eu ver aqui, onde é que está isso aqui? Só para não ficar com as minhas palavras, ficar com as palavras de Jesus. Mateus 22, parará a realidade da ressurreição. Sim, no versículo 29, Mateus 22, 29, Jesus diz assim: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamentos, mas são como anjos nos céus. As pessoas não estão em casamento lá no céu. Sabe por quê? Porque existe um outro entendimento, e lá em Apocalipse, a gente vê em Apocalipse 21:4, diz o seguinte, que na eternidade não haverá dor nem sofrimento. Não haverá dor. Então, se na eternidade eu tiver lembrança das coisas daqui, eu sofrerei. Se lá a pessoa que morreu está lá e está vendo aqui o seu filho passando uma necessidade, vendo a sua esposa, o seu marido, vendo qualquer coisa aqui, ele vai sofrer lá. Ele vai sofrer. Então a palavra diz, não há dor nem sofrimento. Não há absolutamente nada. Tem aquela outra passagem que Jesus está falando, né, do rico e o Lázaro ali. Então a gente já falou isso aqui em outro momento. Então, definitivamente, nós cristãos acreditamos o seguinte: morreu, segue-se o juízo. Não há comunicação entre os vivos e os mortos. Tá certo? É um outro, assim, aqui a gente está sujeito ao tempo e ao espaço, e ali é uma coisa atemporal, espacial. Tá? Então é uma outra dimensão. Tá bom? Então a resposta pragmática é: não existe comunicação entre os vivos e os mortos. Aí alguém pode dizer, sim, mas eu já fui numa pessoa lá, e a pessoa falou coisas que só ela sabia. Só ela e eu sabia. É verdade. Existem sim espíritos enganadores. Espíritos enganadores. O que é isso? Olha, o diabo ele tem uma rede, né? Ele tem uma rede aí de uma internet dos demônios. Ele tem assim, uma rede muito poderosa, né? Muito maior do que a internet, e ele é capaz, sim, de os seus demônios. Ele tá vendo.
Então, ele é um enganador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é um enganador. Então, para levar uma pessoa ao engano, olha, qualquer pessoa leva ao engano. Né? O enganador leva ao engano. E ninguém vai enganar se não for com uma coisa muito parecida. Tá? Então, justamente, ele vai na ansiedade das pessoas. É justamente no momento que a pessoa está mais frágil, no momento que a pessoa está mais vulnerável. E aí ele vai e engana ali, como um enganador. Para quê? Para desviar a pessoa. Porque o grande objetivo do diabo não é fazer seguidores para ele. O grande objetivo do diabo é desviar da salvação. É desviar de Deus. É desviar. E a pessoa indo para esse engano, ela está distante de Deus. Tá? Então esse é o grande objetivo. Então existe sim muita gente que simula essa comunicação, existe. Existe enganação? Existe muita enganação. Tá certo? Então a gente precisa ver. Olha, eu vi até recentemente, passou recentemente, um grupo fez uma pegadinha na rua. E a pegadinha, não sei se vocês chegaram a ver na internet, mas era o seguinte, a pessoa estava numa tenda, no meio da cidade, e a pessoa entrava ali e dizia, sim, me diga aqui, como é o seu nome? Né? Você quer saber alguma coisa aqui? Eu tenho algumas coisas para dizer sobre a sua vida. E a pessoa, não tinha nada de espiritual nisso, a pessoa dizia assim, diga o seu nome. E a pessoa dizia o seu nome e tinha atrás, nessa tenda, um monte de gente cheio de computadores. E ia buscando as pessoas em todas as redes sociais. Aí ia vendo dados da pessoa, via lá que tinha um filho, que tinha viajado para Portugal, que tinha não sei o quê. E aquela pessoa que estava ali como um vidente, ele começa a falar coisas daquela pessoa, tudo baseado em informações que a própria pessoa disponibilizou nas suas mídias sociais. E a pessoa vai ficando ali assombrada. Como é que aquela pessoa sabia tudo? Ela conseguia ver absolutamente tudo. E foi muito interessante, muito engraçado. Mas era uma coisa que, ou seja, informações que ela dizia assim, puxa, era impossível essa pessoa saber disso. Era impossível a pessoa saber disso, desde que tivesse alguém ali no ponto dizendo para ela, vendo tudo isso nas redes sociais dela mesmo. Tá? Então, enganação existe muito, tá bom? Então, só para a gente entender isso. Vamos lá que tem muita coisa hoje, senão a gente não vai conseguir acabar. Olha só, uma outra pergunta. Essa aqui a gente precisava de um dia inteiro para falar sobre isso. Cristão pode se divorciar? Né? Mais uma vez, entra naquela pergunta de pode ou não pode. Olha, gente, é com muito respeito que eu quero entrar nessa questão do divórcio, tá? E que a gente evite o julgamento para com as pessoas. Essa pergunta foi feita ao próprio Jesus e está aqui em Mateus 19. Olha só, em Mateus 19, no versículo 3, diz aqui, ó, no capítulo 19, grande multidão seguia. Os fariseus se aproximaram para pô-lo à prova. E perguntaram, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, essa pergunta foi perguntada a Jesus. E Jesus respondeu. Então vamos ler aqui o que Jesus respondeu? Jesus disse assim, eu estou em Mateus 19, versículo 4. Vocês não leram que o próprio Criador, que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Tá? Então, a questão aqui é o seguinte. E aí seguiram. Ele diz assim, ó, então, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem das mulheres por causa da dureza do coração de vocês.
Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Gente, olha, a questão aqui Jesus retoma sempre o propósito do início, a criação, o propósito de Deus. O propósito de Deus é claro. O propósito de Deus é que haja separação? Não, não é. Aliás, essa é a proposta de quem se casa também. A proposta de quem se casa é: eu vou assumir um compromisso, né, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. Então foi a própria pessoa que assumiu um compromisso até que a morte nos separe. Tá? Então, é o princípio, é uma proposta de Deus e é um compromisso que a própria pessoa assumiu. Então, divórcio é plano de Deus? Não. Agora aqui está dizendo, quando fala divórcio, aqui, na verdade, nesse capítulo 19, a palavra que está aqui traduzida como divórcio, a gente precisa entender, no contexto oriental, o divórcio é uma coisa diferente. A gente tem o divórcio como sendo uma anulação de casamento. O divórcio ali, não tinham as leis legais, não era um documento. O divórcio ali, a palavra que seria muito mais traduzida para o nosso idioma, do grego para o nosso idioma, é repúdio. Então, os orientais, até hoje, você chega, né, os orientais, eles têm, ali vocês têm sociedades monogâmicas e poligâmicas, e tem a questão do repúdio, o repúdio. O que é o repúdio? O repúdio é o seguinte: uma pessoa repudiar a outra, ou seja, a partir de um adultério, de uma rejeição, uma pessoa rejeitou a outra, aquela outra pessoa que foi repudiada, ela não pode ficar, ela não pode ser impedida, né? Ela não pode ser impedida de reconstruir a sua vida, porque outra pessoa a repudiou. Isso é um conceito oriental aonde eles estavam aqui. Tá? Então, e Moisés deu a carta de repúdio, a carta de divórcio, por causa da dureza do coração das pessoas. Trazendo para o nosso contexto hoje, tá? Nós entendemos, se alguém perguntar assim, a gente admite o divórcio, a questão é a seguinte: não é o propósito de Deus o divórcio. Porém, a gente pode olhar sobre uma ótica pastoral essa questão. Tá? Uma ótica pastoral. Em que sentido? A pastoral sempre é uma busca de perdão, de cura, arrependimento e de restauração. Essa é a proposta. Tá? Agora, para que haja, eu posso perdoar uma pessoa, eu posso ser curado daquilo lá, daquele mal, mas não necessariamente vai haver restauração, porque isso depende de duas pessoas. Se a outra pessoa foi que repudiou e ela não quer, eu não posso ser culpado disso. Tá? Então, isso é uma questão pastoral. É a questão pastoral que a gente precisa entender. No que depender de mim, eu preciso fazer todos os esforços, né? Agora, existem algumas situações. Aquela outra pessoa é uma pessoa que ela está sistematicamente me agredindo, me violentando, me machucando. Aquela pessoa, ela não está cumprindo o compromisso matrimonial de amar, de respeitar e de ser fiel. A outra pessoa está descumprindo e não está disposta a cumprir o compromisso. Então, a transferência da responsabilidade é para outra pessoa? É exatamente isso. Eu preciso, né? Então, o divórcio tem que ser visto sempre na perspectiva: eu preciso fazer o que estiver ao meu alcance para que haja a restauração. Se da outro lado não está vindo, trata-se da separação. E, assim, com muito respeito às pessoas que se separam ou sofreram separação, a gente precisa entender uma questão aqui, é o seguinte: o princípio de que Jesus perdoa
todos os pecados. Por que ele não perdoaria o pecado de uma separação, né, ou de um casamento errado? Porque eu costumo dizer sempre para os casais, eu digo muito assim, as pessoas hoje dizem assim, as pessoas se separam por qualquer motivo. Eu não acredito que as pessoas se separam por qualquer motivo. Eu acredito que as pessoas se casam por qualquer motivo. As pessoas, quando chegam a se separar, têm motivos suficientes para se separar. Mas as pessoas, quando se casam, às vezes os motivos são equivocados. São motivos egoístas, egocêntricos, são motivos distintos do motivo de uma decisão altruísta de amar, respeitar, consolar a outra pessoa incondicionalmente até que a morte os separe. Tá bom? Então, nesse sentido, e a união de duas pessoas diante de Deus é uma união, né, de que as duas pessoas se fundem e se tornam uma só carne. Só existe uma única forma de separar uma única carne. Qual é a forma de separar uma única carne? É uma amputação. Então é assim que eu vejo o divórcio, é uma amputação. A amputação é uma coisa comum, é uma coisa banal? Não. Alguém amputa uma perna porque ela está doendo? Não. A pessoa está doendo, aí a pessoa vai dizer, você está com dor na perna? Amputa a perna. Não. Mas se alguém disser assim, mas você vai ter que fazer fisioterapia, muito tempo de fisioterapia, amputa? Não. Ela vai fazer fisioterapia. Mas se você, não, você vai precisar fazer uma cirurgia e você vai ter que gastar muito dinheiro. Não, gastar dinheiro não vou não, então amputa. Não, a pessoa vai gastar o dinheiro que for. Então, no que depende da gente, a gente vai às últimas consequências para não amputar. Não é assim com o nosso corpo? Entretanto, pode ser que chegue um momento que aquela parte do corpo, ela está me fazendo mal, ela gangrenou. Estou fazendo aqui apenas um paralelo, meio grosseiro, às vezes, tá? Mas só para que vocês entendam. E o médico chega para você e diz assim, olha, não tem jeito. Essa tua perna, esse teu braço, esse teu membro, ele não é mais viável. Vai destruir, vai lhe matar o corpo todo. Então é necessário amputar. E aí, então, amputa por uma necessidade. Tá? Então, eu vejo o casamento como uma amputação. E como amputação, ele traz dores. Ninguém diga que sai de uma separação sem sair machucado. Não, a pessoa se machuca. Uma separação, ela traz feridas, ela machuca. Tá? Ela traz alívio também? Traz. Traz alguns alívios. Uma amputação traz alguns alívios. Não é verdade? Então, aquela dor não vai sentir mais. Mas as feridas, ali o machucado, a cicatriz, até aquilo tudo cicatrizar, vai doer. Tá? Então, é preciso olhar com muito cuidado para essa questão. Mas eu volto a dizer, o cristão, ele pode se divorciar. Olha só, nessas condições, às vezes um divórcio, ele é necessário diante de um quadro ali completamente. Não é assim, o divórcio não é uma carta na manga. Se eu tiver com problema, eu vou lá e divorcio. Não. Como a amputação não é uma carta da manga também, para qualquer dor, estou com a dor na orelha, amputa. Não é assim. Tá? Então é preciso entender. Então, em situações como, extremas, o divórcio ele é compreendido, tá? E é dado à pessoa a restauração. A restauração, aquela pessoa pode se restaurar. Tá bom, gente? Então, assim, como eu estava dizendo, é muito, muito rápido para eu falar uma coisa tão complexa e com tantas peculiaridades. Eu quero me dirigir com bastante respeito às pessoas que... Uma vez eu falando sobre isso num cursilho, e eu falava, a pessoa falou, pode casar de novo? Eu disse, a pessoa amputou, ali precisa de a pessoa pode restaurar o seu corpo com uma prótese. E tinha uma pessoa lá que era casada, era a segunda esposa do marido, ela disse assim, eu não sou prótese de ninguém. Pipocou para cima de mim.
Né? Eu estava apenas fazendo um paralelo. Né? A pessoa que foi amputada, que ela está se recompondo, né? Como uma prótese é uma restauração, uma reparação. Foi apenas um paralelo para que traga entendimento. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Olha, outra pergunta, eu não sei se vai dar tempo de responder tudo não, viu? Mas vamos lá. Outra pergunta. Por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a nossa? Né? Olha, esses 7 livros a mais que tem na Bíblia romana, são os livros chamados deuterocanônicos. Deutero, o prefixo deutero significa segundo. Tá? Então é o segundo cânon. Os livros deuterocanônicos. Né? Vieram depois. Tá? Então esses livros, anotei aqui, são 7 livros mesmo. É o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiásticos ou Siraque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Tá? Além disso, tem também algumas partes a mais no livro de Esther e no livro de Daniel. Tá bom? Então, esses são os livros que tem a mais. A Bíblia romana tem esses livros a mais. E por que tem esses livros a mais? Olha, ali tiveram alguns concílios nos primeiros séculos, onde os cristãos estavam definindo, fechando o cânon, ou seja, os livros que eram considerados livros que iam formar o cânon, a Bíblia. Tá? A Bíblia, que é o seguinte, o que você tinha? Antes eles tinham o quê? Eles tinham os rolos judaicos, diversos rolos, tá? Não tinha assim um cânon, um livro formatado. Tá? Então, por volta do século 100 depois de Cristo, os judeus eles se reuniram para legitimar quais seriam os livros que comporiam o cânon judaico, o que para nós foi considerado o Antigo Testamento. E eles tiveram algumas premissas. Né? O cânon, o livro, para ser legítimo, porque é o seguinte, era tudo escrito. Tá? Os livros eram escritos, não tinha sociedade bíblica naquela época, estava tudo escrito ali. Então eles tinham alguns parâmetros para dar legitimidade. Eles tinham que encontrar mais, né, uma quantidade tal de originais, porque o original era escrito, para ver, ou seja, a coerência. Eles tinham que ser escritos na Terra Santa por judeu. Todos os livros teriam que ser escritos na Terra Santa por judeu. Eles teriam que ser escritos originalmente em hebraico, todos eles escritos em hebraico. Tá? Eles teriam que ter escritos, todos eles, até antes de Esdras. Esdras seria o último momento, ali mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Tá? E eles não poderiam ter nenhuma contradição com a Torá. Né? A Torá são a lei de Moisés, os 5 primeiros livros que nós temos hoje como sendo o Antigo Testamento. Então, os livros dos profetas, eles tinham o livro das leis e dos profetas, tá? Então, nada poderia ser contraditório aos profetas, tá bom? Então, esse é o parâmetro que eles definiram. Só que, um pouco antes disso, você já tinha ali judeus que estavam fora da Terra Santa, que a gente já viu aqui em algumas semanas, a gente vendo o livro de Atos, que eram chamados judeus helênicos, os judeus, né, ali naquela região que falavam grego, a língua grega, ela dominava ali naquela região. E aí teve uma versão, traduziram todos os escritos para o grego. E no que traduziram para o grego, muitos dos livros foram escritos fora desses parâmetros, foram escritos em grego. Então esses livros aqui, chamados deuterocanônicos, que é o livro de Tobias, de Judite, de Baruque, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus, Parará, que a gente já falou, esses livros foram escritos em grego. Portanto, não aceitos pelos judeus lá de Jerusalém. Não eram aceitos. Então, essa versão foi chamada a versão dos 70, ou Septuaginta, que ficou lá, que foi o cânon. E aí que eles tinham esse livro chamado Septuaginta, que tinha todos esses livros.
Tá? Então, eles seguiram. E a igreja, a cristã, depois, a igreja cristã oficial, que virou a Igreja Católica Apostólica Romana, ela estava ali em Roma, e em Roma você tinha os escritos helênicos. E os escritos helênicos tinham esses escritos em grego. Então, esses livros ficaram. Mas no ano 100, os judeus, a comunidade judaica, né, com diversos rabinos e tudo, definiram que os livros apenas que seriam considerados canônicos seriam esses livros sem aqueles livros em grego, tá bom? Então, quando foi lá num determinado concílio, num determinado sínodo lá, eles fecharam o cano do Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, tá? E deixaram os 46 livros, traduziram. O Antigo Testamento, para eles, era uma coisa só de consulta, mas foi todo traduzido para o latim e ficou ali, no latim, os 46 livros. Quando teve a Reforma Protestante, século XVI, e que Lutero veio, e que a Bíblia só estava na mão do clero, não estava na mão do povo e tudo parará, ele disse o seguinte: então, vamos traduzir aqui as Escrituras. Então ele fez o quê? Ele pega as Escrituras e disse: não, nós vamos traduzir não a partir do latim, nós vamos traduzir a partir dos originais. Dos originais. Então, quando eles foram pegar os originais do Novo Testamento eram os 27 livros. Então, o Novo Testamento todo ficou igual, os 27 livros. Os originais que compunham o Antigo Testamento, que eram todos em hebraico, eram apenas os 39 livros que o cânon judaico tinha referenciado. E a própria Igreja Católica, ela coloca que esses livros, ela classificou eles como deuterocanônicos, ou seja, foi um segundo cânon, foi um cânon adicional grego que veio depois. Eles servem apenas não como regra de doutrina, mas vem como regra de magistratura. É ensino para conhecimento histórico. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Então, a grande diferença é essa. Existem os livros Novo Testamento, tudo ok, e os livros do Antigo Testamento tem os livros canônicos, que a Bíblia evangélica tem só os livros canônicos, e a Bíblia romana tem os livros deuterocanônicos, tá bom? Então, só para que a gente entenda essa questão aí desses livros, tá bom? Bom, então essa aí é a resposta mais rápida e pragmática a ser dada nisso aqui. Gente, olha só, eu tenho mais duas perguntas aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, as perguntas são cascudas aqui, viu? Mas, olha só. Primeiro, como saber a promessa do Senhor na nossa vida? Como saber a promessa do Senhor na nossa vida? Gente, olha só. A grande maioria das promessas do Senhor estão escritas nas Escrituras. Então, as promessas que estão aqui são promessas. Aqui tem um monte de promessa para a nossa vida. Tá? Então, a gente pode ver aqui as promessas. Olha só, em 1 João 1,9, diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma promessa? É. Se eu me confessar, né? Se eu me confessar e me arrepender, Ele perdoa, promessa. Outra, o meu Deus me suprirá em toda necessidade de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Filipenses 4,19. É uma promessa? É. Tá? Mateus 28, 20. Jesus, quando estava indo para os céus, ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa? É. Ele estará conosco. Tá? E tantas outras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É uma promessa? É. Todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. Tá? Jesus disse também: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso. Isso é uma promessa? É. Vê quantas promessas nós temos aqui. Tá? Então, ou seja, o que não falta aqui é promessa. Quer ver uma outra promessa que tem? A gente vai lá em Mateus 5, Sermão do Monte. Né? Então a gente tem um monte de promessa. Bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Cada ali é uma promessa. Tá? Então,
tem muitas promessas nas Escrituras. Mas talvez, o que a pessoa quando perguntou aqui, ela quis saber assim, as promessas específicas para a minha vida, né, para a minha vida pessoal. Tem alguma promessa? Promessa geralmente é algo que vem ali, a gente está naquela nossa ansiedade, aquilo que vem no nosso futuro. Eu quero dizer aqui, de uma maneira muito simples, né, por causa do tempo, mas eu quero dizer aqui o seguinte, o segredo de a gente descobrir as promessas de Deus para a nossa vida está no relacionamento com Deus. Eu preciso me relacionar com o Senhor. Tá? Então a minha relação, o estabelecimento de relacionamento íntimo com Deus é que vai me garantir. Quanto mais intimidade eu tiver com Deus, mais eu vou entender o que é que Deus tem para mim de promessas. Tá bom, gente? A compreensão das coisas de Deus é dada pela intimidade com Deus. Tá? Então eu só queria deixar uma coisa aqui, que é o seguinte. Muitas vezes tem muita gente atrás das promessas de Deus. Tá? E eu queria, né, isso pode ser meio frase feita, eu não gosto muito dessa coisa de frase feita, mas é uma realidade. É o seguinte, eu não tenho que ir atrás das promessas de Deus. Eu preciso ir atrás do Deus da promessa. Tá? Porque se eu vou atrás de uma promessa de Deus, depois eu vou precisar de outra promessa. Se eu vou atrás, eu vou precisar de outra promessa. A gente é insaciável. Quando eu vou atrás do Deus da promessa, eu tenho todas as promessas para a minha vida. Tá? Então eu queria só com responder assim de uma maneira mais pragmática essa questão, dizendo isso. Tá? Então, nós não devemos estar atrás das promessas de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou dizer por quê. Deus é fiel. Então, independente de mim ou de você, Ele vai cumprir todas as suas promessas. Por isso que a gente não tem que andar ansioso. Ele cumpre as promessas. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O problema é que tem muita gente prometendo por Deus. Tá? E tem muita gente esperando coisa que Deus não prometeu. Então a gente precisa ter atenção. O que é promessa de Deus? Tá? Efetivamente. E isso eu descubro com relacionamento íntimo com Deus. Tá bom, gente? Muito bem, vamos ver se a gente consegue responder a última pergunta? Vamos lá. Última pergunta aqui. O pessoal diz assim, acho contraditório da Bíblia quando diz em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quer dizer que a oração sozinho, ele não está presente. Pum! Toma essa, Geise, agora. Vai para essa, tu? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Primeiro, o que está escrito em Mateus 18:20 é verdadeiro. Né? Ele diz isso mesmo, está aqui. Tá? Agora, a questão é o seguinte. A inferência que a pessoa fez aqui na pergunta, ela não é verdadeira. Ou seja, não é porque Jesus disse que estará presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos, que ele não vai estar presente sozinho. Tá? Então isso é uma inferência. Não é isso que o texto está dizendo. Ele não diz assim, eu só estarei presente quando 2 ou 3 estiverem reunidos. Ele não disse isso. Ele não disse, eu não vou estar quando tiver um só. Ele não disse isso. Tá? Mas vamos ler o texto todo para que a gente entenda o que Jesus quis dizer nesse contexto aqui. Tá? Então, abre aí, Mateus 18, a sua Bíblia em Mateus 18. Né? Olha aqui. O texto, na verdade, Jesus está falando de como é que a gente deve tratar um pecador. Né? Alguém que ofendeu. Presta atenção. Olha o que diz o texto. Eu vou ler aqui, Mateus 18, a partir do 15. Essa expressão aqui de Jesus está no 20. Eu vou ler a partir do 15. Aqui. Se o seu irmão pecar contra você, e isso algumas versões não tem o contra você, tem apenas se o seu irmão pecar, só isso. Vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, esse ouvir aqui é um ouvir, concordar e se arrepender. Viu? Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que,
qualquer acusação seja confirmada depois pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tá bom? Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja ou conte à assembleia. Oi, deu uma travada aqui que alguém estava tentando ligar para mim. Tá? Então acho que destravou. Vamos lá. Eu estou no versículo, estou em Mateus 18, 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à assembleia, conte à igreja. Tá? Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Percebe que lá no início ele começa chamando de irmão. E depois ele diz assim, ó, se esse cara se recusar a tudo isso, não o trate mais como irmão. Ele não é mais um irmão. Ele rejeitou aquilo que Deus tem. Então, versículo 18. Digo-lhe a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra com qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Aí vem o versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Gente, a gente precisa entender aqui que quando Jesus está falando isso, ele está falando nesse contexto, no contexto de como lidar com o pecador. Primeiro você vai sozinho, depois você vai com testemunhas, tá? E levando testemunhas, você levando testemunhas, ele está fazendo aqui, sabe o quê? Jesus está reivindicando a lei das testemunhas. A lei da testemunha está lá em Deuteronômio 19. Eu vou abrir aqui. Olha só, em Deuteronômio 19, ele diz assim, 19:15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tá? Jesus está falando aqui de algo que eles conheciam. Né? Que eles conheciam, estava lá em Deuteronômio. Tá certo? Então está lá em Deuteronômio 19:15. Então, Jesus disse, ó, leve para as testemunhas. Se mesmo assim não der, leve isso para a Assembleia. Leve para a Assembleia. E se levando para a Assembleia, não der nada, se levando para a Assembleia, aquela turma não topar, você não considera nem como irmão. Agora, tem uma outra coisa aqui no verso 18 e 19, que eu acho que é muito importante a gente destacar, que é o seguinte, quando ele diz aqui, ó, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Jesus está dizendo isso aqui para todos, uma coisa que ele tinha dito 2 capítulos antes para Pedro. E algumas pessoas acreditam, né, pegaram aquilo lá, que aquilo ali era só para Pedro. Pedro tinha a chave do céu e só Pedro podia fazer aquilo. Olha só, está lá em Mateus 16, 19, quando Jesus diz, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E a chave é isso, a chave não é uma chave física. Né? A pessoa, Pedro tem a chave do céu, ele que abre e fecha o céu. Né? Não, a chave é essa. A chave é, o que você desligar na terra será desligado no céu. E o que você ligar será ligado nos céus. Tá? E Jesus está dizendo aqui para todo mundo. Jesus disse a mesma coisa, aqui em Mateus 18, 18. Tá? Então, depois disso aqui, Jesus está dizendo, tá, que, olha, Jesus tinha dito algo semelhante a isso quando a gente ressuscita, depois de ressurreto, olha só, lá em João, gente, nosso tempo está estourando, mas eu tenho que ler isso aqui. Em João 20, 23, Jesus disse assim, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoares, não estarão perdoados. Ou seja, Jesus está ensinando a viver o que ele disse na oração do Pai Nosso. Né? Viver na terra como se estivesse no céu.
E ele está dizendo, se você não perdoa na terra, não será perdoado no céu. E se você perdoa na terra, será perdoado no céu. Então é a mesma coisa, o que ligar na terra será ligado no céu. Tá? Mas aqui, Jesus, ele coloca no verso 20, que é a pergunta, aqui exatamente, na verdade, Jesus está reivindicando, aqui no versículo 20, ele como sendo uma testemunha. Jesus está dizendo, olha, ele está dizendo o seguinte, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali. Eu sou testemunha junto. Nós estamos juntos. Tá? Então Jesus, ele traz para a gente um outro princípio, que foi que ele disse, gente, não se esqueçam, eu vou estar com vocês todos os dias. A gente já leu isso antes. Né? Em Mateus 28, eu vou estar com vocês todos os dias. Jesus se coloca como um próprio testemunha. Tá? Então, a gente precisa entender que não tem essa questão aí de, quando a gente está sozinho, Jesus, isso é uma inferência, não é, porque senão ele estaria contradizendo aquilo que ele disse em Mateus 6,6, quando disse, olha, quando você for orar, entre em secreto e ore ao seu Pai, em secreto que ele vê. Tá? Então, Jesus disse que tudo que pedisse ao Pai, pedisse em nome dele. Ele era o mediador. Ele está lá em João 16, ele disse, o que você pedir ao Pai em meu nome, ele vai dar. Jesus também disse o seguinte, olha, eu e o Pai somos um. Nós somos um só. Ou seja, onde está o Pai, eu estou. Foi isso quando Filipe perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai. Está em João 14. Mostra-nos o Pai. E Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Tá? Então, em João 10, 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Tá? Então, Jesus falou isso aqui, que quando 2 ou mais estivessem reunidos, eu estaria, é verdade, como uma testemunha. Tá? Jesus se coloca como nosso intercessor, o nosso advogado junto ao Pai. Tá? Então, ele está conosco. Então, onde 2 ou mais estiverem, eu vou estar junto também, não se preocupe. Tá? Então, vai ter ali uma testemunha. Ok? E ele, com isso, ele não está dizendo que se só um tiver, ele não vai estar. Não. Ele está dizendo no momento de uma acusação. No momento de uma acusação, né, ele disse, 2 ou mais. Então, se você tiver com 2 ali, eu vou estar junto. Porque lá não está dizendo na lei da testemunha que tem que ter 2 ou 3 testemunhas, uma testemunha só não vale. Então, se você tiver só com uma testemunha, Jesus é a segunda, meu filho. Tá bom? Então, essa é a pergunta, essa é a resposta que nós temos aqui. Olha, gente, a gente ganhou uma sobrevida aqui, passou de 18 horas, porque teve aquele corte lá, né? Teve o corte e aí a gente reconectou, mas vai cair aqui a qualquer momento. Então eu vou orar, encerrando, tá? Quero encerrar esse momento aqui logo antes para que a gente não termine sem uma oração. Pai, em nome de Jesus, traz a cada um de nós o entendimento sempre da Tua Palavra. E é com o entendimento da Tua Palavra que nós queremos ter as respostas no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Que Tu possa estar trazendo, Senhor Deus, sempre, cada vez mais, clareza. E a clareza que venha com base no Teu amor. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.